A vida cristã, ela não deixa de ser vida. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, Ele nos convida a depositar sobre Ele as nossas ansiedades, nossas preocupações, e Ele promete colocar sobre nós o jugo dele, porque Ele é manso, suave, gentil, e o seu fardo é leve. Mas o seu fardo, que é leve, é porque Ele venceu o mundo. Ele diz que na vida nós não teríamos facilidade. Nós teríamos aflições, mas nós teríamos ânimo, bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Certa vez Jesus fala sobre 2 filhos de um pai, e esse pai diz para um filho: vá e faça tal coisa, e o filho diz: tá bom, pai, mas não foi fazer. Já o outro disse: o pai, faça tal coisa, ele disse: não vou fazer, mas foi lá e fez. Qual dos dois honrou a Deus? Como nós sabemos que nós estamos dando frutos, que a vida cristã está apresentando um arrependimento verdadeiro e sincero? Como é que nós podemos... Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas o principal, Dodora vai ler para nós. Jesus faz uma pergunta. João 14:15. Primeira coisa sobre os frutos de uma vida arrependida que o Espírito Santo está habitando. É uma vida, João 14:15, 21 e 23. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Qual é o outro verso? O outro verso, eu vou pedir para você ler João 15, de 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira. Amém. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Que fruto é esse, meu irmão Ronaldo? Gálatas 5, 22, 23. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você está ligado a Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele vai conduzir a tua vida. E o que você vai gerar dessa comunhão com Deus são esses frutos aqui. Porque aqui faz uma distinção bem... Aqui nós só falamos do fruto do Espírito, mas aqui fala do velho homem, que são os frutos da carne. É aquilo que, como a gente fala, eu quando era velho homem, que era bravo, eu queria ter a justiça própria, eu queria agir do meu jeito. Aqui vem falando algumas partes, se quiser eu posso ler também. Ele fala que as obras da carne são conhecidas. É prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, assim, quando a pessoa ela tem uma vida transformada por Deus, através da conversão, ela naturalmente, isso tem que ser uma coisa natural, naturalmente ela vai produzir esses frutos. Entende? É a questão da natureza. Eu sempre vejo o seguinte, aquela velha história, de você tem a sua natureza, com que você nasceu, é aquela natureza pecaminosa, você nasceu com ela, e você aceita Cristo, você tem a consciência, que Deus gerou em você o arrependimento, aí você aceitou a Cristo, aí o que acontece? Houve uma conversão.
Então você recebeu uma natureza igual a de Cristo. Igual. Ok? A qual natureza vai sobressair? Aquela que você alimentar mais. É como se fosse o cão, o cachorro. Se você pega um cachorro e prende ele ali, você nem dá comida para ele. E deixa ele ali bem fraquinho. O outro você dá alimento, você treina, você deixa ele forte, bota ele para carregar pneu, ele fica forte. Na hora que você soltar um cachorro para brigar com o outro, qual que vai vencer? Aquele que você preparou mais. Está mais forte. Assim é a nossa natureza. Se a gente tiver alimentado de Cristo, o que vai sobressair são esses frutos aqui. Eu gosto muito quando o Ridley... Eu gosto demais dele, né? E ele sempre dá ênfase daquele jeitinho mineirinho dele, lá de Goiás, é um mineirinho de Goiás. E ele diz aqui que o fruto no singular, o fruto é o amor. Aí ele compara, ele diz que aprendeu também com um pastor, eu não lembro qual foi o pastor que falou, que é como uma laranja, que os gomos, né, são a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Mas agora nós estamos falando que isso é fruto do Espírito. Então, nós temos pessoas bondosas, doces, amáveis, pacientes, fiéis, né, leais. Mas aqui está dizendo de um outro aspecto, que este aspecto na vida do cristão é fruto daquele coração contrito, arrependido, aquele coração que entrega, que confessa o pecado, e Deus agora passa a habitar com o seu Espírito. E esse fruto é do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que a nossa natureza só vai estar plena quando nós estivermos na frente do nosso Criador transformado e glorificado. Como diz Dodora, que trabalhou como defensora pública, ela diz, nós não temos noção, ela diz para mim nas nossas escolas, da capacidade. Você viu que um garoto, por causa do celular, matou o pai e a mãe. Este é o fruto antes de aceitar Jesus. Nós somos animais, bestas feras. Se você deixar, o último fruto fala sobre domínio próprio. Quem domina? Somos nós ou o Espírito Santo? O Espírito Santo nos dá domínio próprio. Em Hebreus, você pode ler, por favor, Dodora, Hebreus fala mais um aspecto da vida cristã arrependida. Hebreus o quê? Hebreus 13:15. Olha o que ele diz aqui. Um outro fruto que é natural da vida do cristão. Você pode ler também Provérbios 11:30, outro fruto. Hebreus 13:15 nos diz assim: por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. É muito importante. É muito importante render louvores. É muito importante nos submeter. Porque quem traz para o nosso íntimo o desejo de louvar, de bendizer, é o Espírito. Mas aí tem um aspecto, Ronaldo, eu queria que você comentasse sobre isso. Ele diz assim, o produto dos lábios, aqui diz assim, do fruto da boca enche o estômago do homem, mas fruto dos nossos lábios o satisfaz. Ou seja, a Bíblia também diz que a boca fala o que o coração está cheio. Exatamente. Então, ou seja, você falava aqui antes que a gente começar a gravar que Jesus nos mandou fazer discípulos dele, não nossos. Nossa ideia aqui é que as pessoas aceitem Jesus, reconheçam Jesus e sejam discípulos de Jesus, não nosso. Exatamente. Mas quando diz assim, lábios que confessam o seu nome, fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio e boca que confesse o seu nome. Quer dizer que se eu for politicamente correto, ok, tudo bem. Mas, e daí? Se eu não falo a Jesus, eu estou feliz, eu me arrependi, eu confesso os meus pecados. Nós temos 2 pés de manga lá na igreja. Sim. Um deu 2 safras, o outro tem a mesma idade, nunca deu manga, deu só uma vez, florou o ano passado. Eu acho que ele tem alguma coisa ali que ele atrofiou, porque plantaram 2 mangas, as 2 vingaram, aí ele cresceu 2 árvores. Na raiz dele parece que é isso, mas tudo bem.
ela não dá fruto, e o outro dá fruto. E o outro está cheio de gente embaixo. Falar, proclamar, anunciar. Existe cristão calado? Existe cristão arrependido calado? Existe cristão que não professe o que crê? Na verdade, como eu falei, é uma coisa natural, né? O cristão ele não consegue guardar as coisas para si. Isso daí seria inadmissível, né? Eu conheço pessoas que foram fazer uma faculdade e aí eles entrou durante a faculdade, conseguiam sair pela faculdade. E quando um dia alguém perguntou pela pessoa, falou assim, fulano é cristão. E a pessoa falou assim, mas ele é cristão? Ou seja, ele era aquele cristão 007. Ele era tão secreto, Ninguém sabia. que nem que o 007, né, nem a própria polícia sabe que ele é tão secreto assim, né? E infelizmente tem pessoas que se diz cristãs e estão escondidos, porque não estão testemunhando, porque isso também é uma coisa natural. Quando você reconhece o que Deus faz por você, quando você tem essa intimidade com Deus, naturalmente você vai sentir o desejo de ter comunhão, de você falar para as pessoas. E assim, não adianta você querer demonstrar isso também não, porque as pessoas olham para você naturalmente e falam assim, poxa, você é diferente. Não adianta você querer mostrar que você, olha, eu faço isso, eu faço, como você falou, né? Vou distribuir cesta, vou botar na rede social. Isso aí não é isso, não é isso. Eu tenho uma gasolina para jogar nessa fogueira. Sim. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, abomináveis e aos homicidas, olha só. E eu me lembro, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de arder do fogo do enxofre. Fogo de que Malaquias. É a segunda morte, olha só. Aqui está falando daqueles que se acovardam, daqueles que são a timidez aqui, não é a característica da personalidade, mas aqueles que negam o nome que o salvou. É isso mesmo, doutor? Negam e muitas vezes têm vergonha, né? Vergonha do nome de Cristo. Tem vergonha de que descubram quem ela é. Eu lembro que A palavra de Deus diz, né? E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, assim, na verdade, quando a palavra de Deus diz sobre os covardes, acredito que seja isso que esse texto está mencionando, né? Eu tive uma experiência com isso aí, Ronaldo, muito, muito importante para mim. Eu, como defensora pública, quando eu entrei na minha função, todo o meu grupo já sabia que eu era adventista, porque quando eu fiz o concurso eu era adventista, eu fui testada de várias maneiras, né? Numa das provas eles queriam que fosse feita no sábado e vieram. Aí uma amiga minha, que nem evangélica era na época, ela disse assim, então tem um problema, a Queiroga, ela guarda o sábado, ela não vai fazer prova no sábado. Aí eles disseram, não tem problema não, a gente vai falar com o pastor dela, né? Aí eu lembro que eu era uma das últimas na lista de chamada para fazer aquelas provas orais. Quando eu cheguei, eles me chamaram, a comissão me chamou à sala. Disse, nós estamos com um problema, doutor, e queremos contar com a senhora. Nós queremos fazer provas nos finais de semana, mas já nos advertiram que a senhora guarda o sábado. E nós estamos dispostos a ir falar com a igreja, com o pastor da senhora e pedir permissão para a senhora fazer as provas. Não tem problema não, podem falar com ele. Fiquem à vontade, só que eu não vou fazer a prova porque eu guardo o sábado. O sábado não é do meu pastor, o sábado é do Senhor. É do Senhor. Aí eles sabiam que eu era adventista, sabiam que eu guardava o sábado, né? E eu fiz questão de deixar bem claro que eu tinha meus princípios e que eu fazia questão de preservá-los. Mas nós tínhamos duas pessoas que eram muito liberais. Elas eram pessoas que conversavam tudo, eram permissivas, né? Trocavam charadas, piadas, e eu fui uma das pessoas que aceitei aquele defensor, antes de ser defensor, como meu estagiário. Ele estava terminando o curso e eu disse para ele, numa das conversas, ele estava contando uma piada. Quando eu cheguei, e eu chamei em particular, e eu disse para ele, meu amado, é o seguinte, eu lhe quero muito bem, você é muito competente, mas eu queria lhe fazer um pedido. Não conte piadas na minha presença e nem na minha ausência, dentro da minha sala. Porque eu faço estudos bíblicos aqui antes de começar os trabalhos, as atividades,
E eu prego o evangelho de Jesus, então eu não quero que esse ambiente aqui seja maculado. Passou. E um dia eu fui ao banco, e quando eu cheguei, eu subi, chegou uma procuradora que gostava muito de piada, de dizer palavrões, ela era bem liberal. E ela começou a contar uma piada, e eu estava sendo atendida pelo meu gerente, né? E o meu colega estava comigo, que tinha sido meu estagiário. E meu gerente começou a brincar com ela, e ela dizendo as piadas, começou a dizer as piadas, aí o meu amigo, meu colega, que foi meu estagiário, chegou para ela e disse assim: vamos parar por aqui, porque a doutora Queiroga não gosta. Ela tem os princípios dela e eu gosto de respeitar. Gosto muito de piada, muito de brincadeira, mas eu me comprometi com ela que ia respeitar a presença dela e a ausência. Aquilo me deixou surpreendida, porque eu pensei que ele ia respeitar a minha presença e a minha ausência dentro da minha repartição. Mas no banco não tinha nada a ver com aquilo. Né? Era um lugar. Então, ele respeitou com a mesma intensidade. E muitas vezes eu vi pessoas que tinham princípios cristãos, que estavam na roda e quando começavam a contar piadas, elas entravam no embalo e depois chegavam para mim e diziam: doutor, não tive como fazer, porque estava chato, né? Desagradável sair, deixar o pessoal conversando só. Aí um dia eu disse para um colega meu, eu disse: olha, o Senhor diz que aquele que eu negar diante dos homens, ele vai negar diante do Pai. Então, cuidado com o seu compromisso diante de Deus, porque você está usando o nome de quem? Você está usando o nome de Jesus, então você tem que honrar o nome de Jesus. Então, eu aprendi uma coisa muito linda. Ou você é, ou você não é. Porque no momento que você se envergonha de ser cristão, no momento que você recusa um alimento para ser agradável a A, B ou C, no momento que você recusa um programa que vai desagradar o seu Deus, você está dizendo quem é o seu Deus. Aconteceram... Então a gente precisa saber a importância da nossa convicção. Aconteceu uma coisa comigo que você me fez lembrar aí, duas coisas muito interessantes. Eu nunca abri a loja aos sábados, nunca abri. E eu, desde que me converti, fui autônomo, e então eu não tive problema com isso. E eu tenho um amigo que diz assim: se Deus tivesse dado para nós um dia para trabalhar e 6 para descansar, no dia que ele dava para trabalhar, ele providenciaria os 6. Então, é difícil nós termos. Certo dia, em uma audiência de conciliação, eu e a mãe de Júlia e Bruna, o juiz perguntou, era uma coisa sobre guarda, ela ia para a Suíça e estava a deixar ajustada a guarda. E aí a gente conversando, o juiz disse: você é autônomo, eu admiro você, porque eu não saberia como sair de casa sem ter o meu sustento. E para nós que somos empresários, não é fácil. Eu entrei na loja para pegar um documento e quando eu cheguei, abri, era um sábado, 2h30 da tarde. Acho que eu ia viajar, alguma coisa assim. Tinha um casal que veio do Natal, viu um anúncio meu e veio fazer um par de aliança. Eu disse: olha, eu hoje eu não trabalho. Disse: não, mas a gente veio de Natal. Foi recomendado. Eu falei: olha, eu não consigo lhe atender hoje antes do pôr do sol. Mas se o senhor desejar, eu não estava avisado e eu estou aqui por acaso. E eles ficaram revoltados, como se fosse uma desfeita. Mas eu falei: olha, faça com o nosso concorrente aqui ao lado, tem outro, eu vou perder o faturamento, mas é um princípio religioso. Você falou de palavrões, de coisas assim. Quando houve uma mudança muito séria na minha vida, quando eu fiquei sabendo na porta da igreja do Bessa que seria um menino. Quem me disse que ia ser um menino foi Dudu Severa. Porque antes de fazer o ultrassom, eu estava pedindo a Deus, como eu tenho 4 meninas, eu pedi muito a Deus que fosse um menino para que as meninas se apaixonassem por ele e ele pelas meninas. E se fosse uma menina, poderia ser que ela criasse competição de um padrão de vida, porque a mãe seria de um padrão de vida diferente. E eu falei assim: Senhor, eu nunca lhe pedi para determinar o sexo, mas eu gostaria muito, desta vez, que o Senhor me desse um menino. E eu orando, tudo, e aí vem Dudu, pequenininho, 2 anos, ele subiu no meu colo, ficou, e eu falei: Deus respondeu. E ali começou uma mudança em mim. Eu falei: eu vou ter que mudar minha forma, eu vou ter, porque as meninas, elas me deram muito trabalho, mas a relação de pai, de respeito e tudo, disciplina, mais o menino é diferente. Ele ia ser meu clone, então ele vai ser, e esse espelho, então eu tive que me moldar
hoje, e eu comecei a clamar isso na gestação de Natan. Eu tive essa consciência. Então, não existe vida de cristão arrependido sem gerar fruto. É verdade. A Bíblia diz assim, Salomão, em Provérbios, diz, a sanguessuga tem 2 filhas. Uma, e ela se chama me dá, me dá. Ou seja, cristianismo de me dá, me dá, me dá, me dá. Ah, eu quero a glória, eu quero a beleza, eu quero a mulher mais linda do mundo, eu quero ser o rico, eu quero morar na cobertura. Eu só quero o bônus. Hã? Eu só quero o bônus. Eu só quero... Não, Deus é... Só vem a nós. Não, esse evangelho existe? Esse evangelho existe? Jesus lhe dá. Lhe dá. Realmente dá. Jeremias diz, Deus exalta e Deus humilha quem Ele quer, quando quer, pelo que quer. Amém. Isso foi Samuel falando para Eli que ele estava sendo destituído do sacerdócio. Porque você desonrou. Honrarei os que me honram, mas você desonrou. E veja que Eli foi o educador, o mentor de Samuel. E Samuel diz... não é Jeremias, né? É o livro de Samuel. Desculpa, eu citei o livro errado, eu já falei isso aqui. Deus exalta e Deus humilha quem Ele quer. Pastor Luiz Nunes pregava, ele se formou com o pastor Bulhão. E ele diz assim, pastor Bulhão virou evangelista, eu virei professor. Pastor Bulhão, maravilhoso, eu me converti na pregação do pastor Bulhão. Mas o pastor Luiz Nunes, já viu ele pregar? Quando ele faleceu, mas ele pregava, ele era colérico, ele ficava vermelho, ele tinha um cabelo que era impressionante, a força, a determinação, e ele dizia assim, Deus humilha, Deus exalta quem Ele quer, cabe a você baixar a cabeça, cabe a você enfiar o rabinho entre as pernas, baixar as orelhas, murchar as orelhas, calar a boca e aceitar. Submissão. Submissão. Isso é um fruto do Espírito Santo, um coração contrito, um coração arrependido, um coração que busca Deus. Ele gera arrependimento, e o arrependimento gera comunhão, e a comunhão gera... E aí, o que o diabo faz para te destruir, como fiz na vida de Raabe, desculpe se eu estou me alongando, mas... Sim, não. Aí Deus vai lá e transforma o prostíbulo em igreja, a prostituta em crente, a família na família ascendente de Jesus Cristo. Esse é o fruto do arrependimento. Um homem que era chamado de Diabo Loiro, é um evangelista, fundou mais de 25 igrejas, transformado. Deus é mestre em transformar maldição em bênção, né? Deus é mestre em fazer isso, transformar. Eu creio. Assim eu creio. Definir uma palavra, o que é ser cristão, eu diria renúncia. Porque você renunciar à sua natureza, o seu eu, aquilo que você tem, as propensões, a sua hereditariedade, sabe? Na verdade, você tem que renunciar. Pela referência que você adquire, para você começa a entender que Cristo é a sua referência. Na verdade, você tem que renunciar ao seu caráter para receber o caráter de Deus. Gente, isso é incrível. Você já pensou? O caráter é a nossa identificação pessoal. E é o que nós vamos levar. Então, nós precisamos que o nosso caráter seja aperfeiçoado, seja moldado segundo o caráter de Deus. Eu vejo que tudo que a gente passa aqui, nesse mundo, tudo, seja provação, seja dificuldade, é uma oportunidade que nós temos de manifestar o nosso verdadeiro caráter. É verdade. Tudo. Às vezes você vai passar por dificuldade, às vezes você vai passar por provações, para ver se o seu velho homem, se ele não vai aflorar. Se você estiver ligado com Cristo, você vai fazer o quê? Você vai manifestar o fruto do Espírito. Gente, você vai agir como Cristo agiu. Eu tive uma experiência muito forte agora, nesses últimos dias. Esse mês de abril, para mim, foi um mês da provação. E no dia que a minha filha dormiu no Senhor, eu estava em casa na hora do almoço, era mais ou menos 1h da tarde. Tinha recebido uma mensagem linda dizendo: a sua filha está bem, ela está ótima, está tudo sob controle. Quando de repente chega uma mensagem no meu celular e eu abro e diz assim: mãezinha, te ajoelha e ora. Eu não sei o que é que está acontecendo, só ora. E eu me ajoelhei e disse: Senhor, me ajuda. E me levantei, eu disse: minha filha está com problemas. Me levantei e saí desesperada para o hospital. Por quê? Porque eu estava numa prova de fogo. O sábado e o domingo não era permitido visitas, não era permitido que ninguém entrasse. No sábado não me deixaram entrar peremptoriamente.
E quando eu gravei um áudio para minha filha, eu disse: ontem não me deixaram entrar, mas hoje eu vou entrar. Em nome de Jesus, hoje eu vou entrar. E eu disse, depois que eu gravei, eu disse assim: eu vou entrar nem que eles não permitam, porque eu estava determinada a entrar. E quando eu recebi aquela mensagem, eu saí desesperada para o hospital. Quando eu entrei no hospital, eu entrei direto para serviço social e já pedi que alguém fosse lá onde ela estava, fosse na UTI, visse como era que estava a minha filha. Eu disse: vá, porque ela não está bem. E a moça disse: tenha calma, tenha calma, tenha calma. Aí eu: sente aqui. Eu disse: eu não vou sentar. Espere aqui, eu não vou esperar. Porque eu estava determinada. Eu, mãe, Maria Auxiliadora, eu estava determinada a invadir aquela UTI. Eu sabia que minha filha estava morrendo. E eu fui para entrar na UTI. E quando eu cheguei na entrada do corredor da UTI, o Senhor disse: filha, você vai invadir. É isso que você quer fazer? Eu disse: Senhor, me permita, eu vou invadir essa UTI. Minha filha está morrendo, eu vou invadir. Na mesma hora, eu disse: Senhor, eu não vou invadir. Eu quero que o Senhor haja por mim. Faça-se a tua vontade. Por quê? Ali eu fiz algo que não era eu. Não foi a auxiliadora quem parou. Foi o Espírito Santo. Porque é difícil submissão. É difícil você, na hora do desespero, na hora da dor, você refrear. E eu agradeço a Deus de todo o coração. Porque ali Ele me segurou. E eu não invadi. Eu fiquei esperando. E hoje, Sérgio, antes de vir para cá, eu fui abordada por uma equipe da prefeitura que queria me entrevistar a respeito da morte da minha filha. E quando nós estávamos respondendo as perguntas e tudo mais, eu disse para ela: querida, eu não tenho nada para dizer contra o hospital. Tudo o que aconteceu lá foi segundo a vontade de Deus. Eu estou submissa. Porque eu decidi, sabe, irmão? Eu decidi deixar que Deus fizesse a vontade dele. Eu entreguei minha filha nas mãos dele e eu disse: eu não vou fazer mais nada. Isso já é um patamar de maturidade espiritual. O Espírito Santo tomou conta de mim, eu tenho certeza. Porque quando você deixa Deus agir, você está deixando de lado a sua vontade. Isso aí assim, é maturidade, é uma coisa muito difícil. Não é de um dia para o outro que você alcança essa maturidade. A gente, estudando a palavra de Deus, né? Jesus disse que as crianças fazem isso de um dia para o outro. Jesus disse que as crianças fazem isso com naturalidade. Natural. Porque ela confia, né? Agora, a vida do cristão é crescimento. É verdade. A vida cristã não existe estagnação, timidez. A Bíblia fala que em Cristo, em Deus, nós faremos proezas. Que Deus nos deu espírito de ousadia. E a timidez é justamente a mediocridade, a leviandade de aparentar crer e não ser o que realmente Jesus espera de nós. Aliás, Jesus disse que melhor é que amarrasse algo bem pesado e se jogasse no mar do que voltar. Eu ia começar a introdução deste assunto aqui com o capítulo de Lucas, onde Jesus é abordado por alguém e diz: Senhor, deixa que eu te siga. E ele diz: você quer me seguir? A raposa tem os pássaros têm o seu ninho, os raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. Depois o outro diz: Senhor, deixa eu enterrar o meu parente, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Por fim, Jesus diz assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. E essa é a maior descrição para mim, dentro do que eu entendo, que mais me toca, que mais me chamou, é assim, que fala profundamente. Porque Deus não admite retrocesso. Você não vai... Deus não... Quando você entrega, e agora nós vamos falar qual a função do arrependimento, como que nós demonstramos publicamente o arrependimento.
que vai ser o objeto de estudo do nosso próximo programa, da nossa próxima gravação, e está em Atos 2:38. Eu vou pedir para você ler. Existe como demonstrar fruto sem passar por essa determinação pública de arrependimento? Atos 2:38 diz assim: Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que palavra Que poderosa. maravilha! Recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você se arrepende, quando você confessa diante do universo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e desce as águas batismais, você sela um compromisso com Deus. E o que acontece? Ele diz que nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Você pode ler João 3:5 e você pode completar o seu raciocínio com Marcos 16:15-16? O texto diz assim, ó. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O arrependimento nos leva a nascer da água do Espírito. Importa renascer? Importa renascer. Importa renascer. Outra coisa, a conversa do verso áureo, que Jesus responde a Nicodemos. Aquele capítulo 3 é maravilhoso. Mas como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar dentro da mãe? Não. Você é mestre em Israel e ainda não compreende Você não essas entendeu? coisas? Você tem que morrer. Mestre, né? É. Mestre. Cara, você tem que morrer. Já pensou? A ressurreição e a vida diz para você que você tem que morrer para você poder viver. É verdade. É incrível, né? É um processo de dor matar-se a si próprio. Com certeza. Aquele que... Esqueci o texto agora. Negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, assim, você tem que deixar de lado mesmo. Você tem que deixar de lado o seu eu, a sua natureza. Isso é uma coisa que, com certeza, é provocador. Não é uma coisa simples. Quando a gente falou ali, questão de arrependimento, tudo mais, que precisamos ser quebrados, mas a nossa natureza não quer ser quebrada. Por nós mesmos, nós não queremos. Nós precisamos encerrar. Odora, você vai encerrar com Marcos 15-16, com as suas considerações sobre o arrependimento, a vida o arrependimento de fato, que é o arrependimento declarado. E aí sim, acontece o fruto do que diz em Marcos 16:15-16. E ele disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A vida no Espírito. O arrependimento. O batismo. O arrependimento, ele só vem quando o Espírito Santo habita em você e lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando você é convencido, eu gosto muito disso, quando você é convencido, você confessa. E deixa. Você se arrepende e você pede perdão. Isso. Porque sem o perdão não há salvação. Falando a você de casa, no seu escritório, no seu carro, onde você estiver nos vendo, quando você compra um imóvel, você escritura para você deixar de herança. Quando você compra um bem, você quer trazer aquele bem para si. É no batismo que você aceita o sacrifício de Cristo publicamente e você passa a ser propriedade de Deus. Amém. É através do batismo que você demonstra o arrependimento sincero, leal. E aí é o Espírito de Deus que passa a operar em você. E daí vem o fruto do Espírito. O próximo canal Senhor Crê, nossa próxima gravação será sobre por que
devemos aceitar o batismo. E nós estaremos juntos. Em Ronaldo, nome de Jesus. Teodora, que Deus te abençoe. Vinícius, muito obrigado. E que a sua semana seja uma semana de entrega de um coração quebrantado, contrito, confesso e principalmente, que quer dar frutos. Peça a Deus e Ele atuará em mim, em você. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. Louvado seja.